Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo aqui também, seja muito bem-vindo. Hoje eu vim aqui fazer a resenha do segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, A Fúria dos Reis. Eu li esse livro entre agosto e setembro, né? Eu acabei na metade desse mês. E foi um livro um pouquinho demorado de ler, eu confesso, né? Eu vou começar falando um pouquinho do final do que aconteceu na Guerra dos Tronos, então já vou deixando claro que vai ter spoilers do primeiro livro, né? Que eu vou falar um pouquinho do final, para dar continuidade para se vocês se localizarem mais ou menos e tudo mais. Então a gente termina o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, com a morte do rei Robert, né? Então o rei Robert morre, o Joffrey, que é filho do Robert, assume como rei. Claro que a Cersei vai ser, até ele ser maior, né, um homem formado, e ela vai estar acompanhando ele, né. Nesse meio tempo, o Ned já tinha descoberto que o Joffrey não era filho do Robert, muito menos os outros filhos. Então, todos os filhos da Cersei, eles eram filhos do irmão dela, do Jaime, né, senhor Jaime, aqui no Brasil, conhecido. Jaime, acho que fala Jaime. O Ned já estava ciente disso e ele estava escrevendo já uma carta pro irmão do Robert, o Stannis, Lord Stannis, para informar que ele seria o sucessor do Robert agora que ele tinha morrido e não o Joffrey, porque o Joffrey não era filho do Robert. Só que enquanto ele estava escrevendo a carta para mandar, o Mindinho, né, que ele acreditou sempre ser uma pessoa que estava ajudando ele viu essa carta e ele foi contar pra Cersei. O Ned já tava com tudo planejado, ele ia informar o Stannis e ele ia pegar a Arya e a Sansa que estavam lá com ele em Porto Real e ele ia voltar pra Winterfell. Só que não deu tempo, a Sansa já tinha ido contar pra Cersei que o pai dela queria que elas voltassem pra Winterfell e a Sansa não queria ir, porque ela era apaixonada pelo Joffrey e toda aquela baboseira. E a Cersei já tinha tudo planejado, então ela pegou e na corte falou que pra todo mundo que o Ned era um traidor e pipipopó, um monte de coisa. O Ned foi preso, né? Ele ficou lá preso no castelo, na Fortaleza Vermelha. E a Sansa foi pedir por favor pra eles perdoarem o pai dela e tudo mais, né? Porque isso foi considerado um ato de traição que ele tava fazendo. O Joffrey, ele falou pra Sansa que se o pai dela falasse que ele era culpado, né, assumisse pelos erros dele, ele podia poupar o pai dela, né, da morte. Ok, a Sansa foi falado com o Ned e tudo mais, e ele falou que ia assumir isso tudo. O Joffrey mandou decapitar ele, mesmo ele assumindo, falando que ele tinha sido traidor e tudo mais. Ele mandou decapitar o Ned e colocar a cabeça dele sobre os muros do castelo para as pessoas saberem o que aconteceria com traidores. Gente, essa hora assim eu quase morri, né? A Sansa ficou, muito mal e a Arya, esqueci de comentar dela, ela já tinha escapado do castelo. E nisso eu não vou lembrar o nome dele, mas um dos homens da Patrulha da Noite encontrou ela lá e ele ia levar ela de volta pra Winterfell, como se ela fosse um menino, né? Disfarçado, porque ele tava lá em Porto Real pra pegar pessoas, né? Pra pegar homens, para a levar até a muralha. Então a Sansa ficou no castelo daí como prisioneira. O Joffrey virou um babacão, né? Ele batia, mandava. Não, ele não batia nela, ele mandava os caras que, né? Os cavaleiros baterem nela. Foi, tipo, bem horrível. Mas eu acho que isso serviu pra Sansa, tipo, evoluir muito, sabe? O personagem dela evoluiu bastante, eu achei nesse livro aqui. Por mais que ela ainda ela é uma criança ainda, né? Então, basicamente, isso é assim que termina o primeiro livro. Agora vamos começar a falar um pouquinho da Fúria dos Reis, da história. Eu acho que o nome desse livro é que justifica muito do que acontece nesse livro, A Fúria dos Reis. Realmente tem 30 milhões de reis no livro, né? Com o Joffrey sendo rei, o que acontece? O norte meio que entra em guerra com Porto Real, a Catelyn e o Robb, o pessoal lá, eles se reúnem com várias pessoas que gostavam do Ned, né, o pessoal das casas que moravam perto ali de Winterfell, eles se juntam para atacar contra os Lannister, e nisso o pessoal ele declara um Robb o rei do norte. Então temos
2 reis já, né? Vamos contando, vamos contando. Nisso, o Stannis se assume rei também. E o Stannis era o irmão, né? Digamos que depois do Robert seria ele que assumiria como rei. Se o Robert não tivesse sucessores, que seria esse o caso, mas ninguém sabe, né? Mas o Stannis afirma que o Joffrey não é filho do Robert e ele se assume rei. Porém, nesse meio tempo, o Henry, que é o irmão mais novo do Robert e do Stannis, ele se assume rei também. Então agora a gente já tem 4 reis. E em vez de todos eles se juntarem para combater o Joffrey, combater os Lannister, lá em Porto Real, não. O Henry e o Stannis começam a se bicar e um quer ser rei, o outro quer ser rei, e eles vão entrar em guerra e brigar e tudo mais. Nisso também o Robb lá ele tá em Correrio, não sei como fala, tomara que seja assim, com o pessoal lá que ele reuniu. E ele pede pra Catelyn ir conversar com o Stannis lá, e com o Henry e tudo mais, com o pessoal lá, pra manter a paz, né? Pra eles, né, se juntarem e combaterem os Lannister. Mas isso não dá em nada, eles estão muito cegados com o poder, todos os dois querem ser rei. E também o Robb manda o Theon Greyjoy para... como que é o nome é tipo uma ilha que ele mora, sabe? Que ele morava. O Theon, ele foi criado em Winterfell. Ele se fala que ele foi prisioneiro, né, a vida toda, porém ele cresceu do bom e do melhor. Ele foi criado junto com os filhos do Ned, né, mas pra ele foi um prisioneiro a vida toda. Mas enfim, o Robb pede pro Theon ir pra lá, pra onde ele nasceu, pra pedir ajuda pro pai dele, pra juntar as forças e combater também o exército Lannister, mas o Theon chega lá e não é isso que acontece, né? O Theon vai lá pra se vingar mesmo e o pai dele também se declara rei. Temos 5, né? 5 e contando. Não vai ter ajuda deles, né? Dos Greyjoy. Na verdade, os Greyjoy vão ser umas pessoas horríveis. Nossa, eu fiquei com muita raiva deles, muita raiva deles. Jon Snow tá na muralha. Na verdade, eles estão indo lá pro norte da muralha porque teve mais uma pessoa que se proclamou rei lá. Então, digamos que são os selvagens, né? O povo livre. Então, ele também se proclamou rei lá pra cima. Isso não mostra tanto, acho que vai mostrar mais no próximo livro. A Arya, ela tá voltando pra Winterfell com o pessoal que tá indo pra muralha. Acontece muita coisa no caminho que eu não vou falar, porque senão eu vou tá dando spoiler do segundo livro. O livro também fala pouco da Daenerys, que ela tá tentando voltar, né, pra Westeros. Então, passa pouco dela nesse livro, eu até não gosto muito, eu acho as partes dela bem chata, sendo sincera. Eu achei até interessante que uma hora que os alquimistas estão produzindo fogo vivo pra guerra, né? E um dos alquimistas fala pro Tyrion que eles estão conseguindo produzir muito, que o poder deles aumentou e que parece que nunca fazia tanto tempo que eles não tinham esse poder, só quando ainda haviam dragões vivos, né? E daí o Tyrion ainda ri dele, fala, até parece, mas a gente sabe, né, quem leu o primeiro livro, que tem sim dragões, né? Tem 3, que a Daenerys ganhou ovos de dragões, e nasceram 3 dragões, então eu achei muito legal essa parte, porque eu acho que isso vai render muita coisa ainda, né? Eu sou muito leiga, porque eu não assisti a série, então eu tô, assim, de olhos fechados indo nos livros. Esse livro, ele foi bem mais devagar do que o primeiro, bem mais. Eu me demorei pra terminar de ler, não acabava mais. No final, como sempre, também adorei, né? Aconteceu bastante coisa, mas eu acho que... Porque basicamente é a guerra que acontece, né, nesse livro, e eu achei que teve pouco acontecimento pro tanto de páginas e pro tanto que demorou. Então, dei uma desanimada um pouco pra continuar. Acho que o que também pesou um pouco foi eu ter começado logo depois de acabar o primeiro já. Eu acho que é necessário, pra ler essa série, pegar um livro no meio, sabe? Porque é uma leitura que cansa, tem muitos detalhes, tem muitos nomes pra lembrar. Então, ela acaba se tornando mais cansativa.
Então eu já peguei livros pra inserir no meio e agora eu já tô com mais vontade de começar o terceiro, mas eu ainda não, acho que eu quero esperar até mês que vem. Mas foi isso, gente. Eu gostei bastante da história, tem esses pontos que eu senti já mais fortes nesse do que no primeiro, que é essa coisa da escrita mais devagar. Então eu senti bem mais nesse segundo livro do que eu tinha sentido no primeiro. Já sabia que ia ser uma história meio arrastada, mas esse segundo foi muito arrastado. Mas essa história, ela é legal em si, né? Acontece, tipo, tu fica envolvida na história com os personagens, tu quer saber o que vai acontecer, tu acaba se apegando por eles, né? Mas não dá pra se apegar demais também, né? Porque o George Martin, ele não tem muito apego pelos personagens dele, né? Porque ele mata todo mundo mesmo. Quero pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e se você quiser ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo, clica aqui no sininho que o YouTube vai te notificar sempre que tiver qualquer coisa nova que eu postar aqui no YouTube. Não deixe de me seguir também nas redes sociais, eu tô sempre por lá falando das minhas leituras atuais, indicando também alguns livros que eu gostei. Então eu tô bem ativa por lá, bem mais do que aqui, querendo ou não, que aqui eu só posto o vídeo uma vez por semana e lá eu tô ativa praticamente todos os dias. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você já leu todos os livros, se você assistiu a série e quer começar a ler os livros. Então, comenta, vamos conversar aqui embaixo. Eu adoro quando vocês comentam, que eu consigo conversar com vocês. Aliás, eu vou aqui indicar um podcast que uma pessoa me indicou no primeiro vídeo que eu postei das Crônicas de Gelo e Fogo, que é o podcast do Roder Cavalo. São duas meninas que até me falaram que elas têm canal aqui no YouTube, mas eu não conhecia. Que elas fazem um podcast contando, né, sobre os livros. Eu tô escutando, elas já terminaram, parece, a Guerra dos Tronos, o primeiro livro, e começaram o podcast do segundo, que é a Fúria dos Reis. Tem spoiler dos outros livros, então se você não lê nenhum, acho que é melhor não escutar. Mas eu li só os 2 primeiros e tá, tipo, ok de spoiler, não é tanta coisa assim, sabe? Então fica aí a indicação pra quem tiver interesse. Não deixe também de, se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, pode comprar com o meu link. Não precisa ser livro, não precisa ser nada relacionado a livro, pode ser qualquer coisa que vende na Amazon. Compre aqui com o link que vai ajudar muito aqui o canal a tá crescendo. E é isso, gente. Não deixe de curtir o vídeo, por favor. Um beijo e até a próxima.